Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de análise e de antevisão das provas do World Tour. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Milão-Sanremo. A 114ª edição da Milão-Sanremo será então realizada no próximo sábado, dia 18 de março de 2023. É uma prova, como vocês sabem, integrante daquilo que denominamos por 5 monumentos, ou seja, além da Milão-Sanremo, existem outras 4 corridas que integram o que nós chamamos como monumentos do ciclismo, que são a Volta a Flandres, o Paris-Roubaix, a Liège-Bastogne-Liège, o Giro da Lombardia e lá está esta clássica em concreto, a Milão-Sanremo. Relativamente a uma análise rápida da história desta corrida. A verdade é que a clássica da primavera, que é também uma forma de designarmos a Milão-Sanremo, vai para a sua 114ª edição, sendo que a primeira edição desta corrida italiana foi ganha por Lucien Petit-Breton, um corredor francês que, além da vitória na Milão-Sanremo, junto ao seu palmarés, por exemplo, vitórias na Volta à França. A verdade é que a Milão-Sanremo teve alturas em que não foi realizada devido a vários factos históricos que fizeram com que houvesse essa impossibilidade, sobretudo devido às duas grandes guerras que avassalaram, devastaram a Europa na primeira metade do século XX. Ou seja, em 1916 e entre 1944 e 1945, a Milão-Sanremo não viu a luz do dia e não foi, lá está, realizada. Relativamente ao corredor com maior número de vitórias na clássica da primavera, devemos enaltecer ou frisar o nome de Eddy Merckx, o canibal, o rei do ciclismo, como queiram denominar, triunfou nos anos de 1966, 67, 69, 71, 72, 75 e em 1976, ou seja, num total de 7 vezes. Por fim, relativamente à edição de 2022, a clássica da primavera foi ganha por Matej Mohoric, corredor da equipa da Bahrain Victorious, que se tornou no primeiro esloveno da história a vencer a Milão-Sanremo. Relativamente ao perfil da corrida para 2023, a verdade é que a 114ª edição da Milão-Sanremo irá iniciar-se na comuna de Abbiategrasso e terminará, como lá está, como já vem a ser hábito, em Sanremo, após um total de 294 km de extensão de corrida. A verdade é que, sejamos honestos, a Milão-Sanremo é, dos 5 monumentos, aquela que tem menor dureza e menor altimetria e por isso é mais fácil de se realizar. Talvez a grande dificuldade seja mesmo os quase 300 km que os corredores terão de percorrer entre Milão e Sanremo, mas existem algumas dificuldades na corrida que vão fazer as suas diferenças, acreditamos nós. Começamos então por falar da Cipressa, que é uma subida colocada ao quilómetro 272,4, que terá um total de 5 km e 600 metros a 4,1% de inclinação média. E depois, ao quilómetro 288,5, teremos o Poggio di Sanremo, uma subida com 3.700 metros a 3,7% de inclinação média. A verdade é que, além destas duas incursões no relevo, ainda existem outras dificuldades espalhadas pela corrida, mas que, lá está, terão pouca importância no que respeita à vitória final. Mas devemos falar um pouco sobre o Passo del Turchino, colocado ao quilómetro 144,4, e depois os 3 capos que antecedem o início já da parte final com a subida à Cipressa, que são o Capo Melle, o Capo Cervo e o Capo Berta. Relativamente às equipas que estarão à partida da 114ª edição da Milão-Sanremo, devemos referir que as equipas serão um total de 25,
sendo que 18 equipas serão aquelas que fazem parte do primeiro escalão do ciclismo mundial, ou seja, 18 equipas do World Tour e 7 equipas pró-continentais. E agora vamos falar um bocadinho individualmente destas equipas, começando primeiramente, por ordem alfabética, pela equipa da AG2R Citroën Team, que trará para esta corrida duas figuras importantes, na minha opinião. Uma velha raposa como Oliver Nassen e um corredor jovem e irreverente que, se passar na frente no pódio de Sanremo com os melhores e se fizer ali um pequeno grupo, tem uma boa ponta final para discutir a corrida, que será Benoît Cosnefroy. Referir também pelo outro lado, ou seja, pelo lado daqueles que não vão estar presentes, devemos referir o nome de Greg Van Avermaet, corredor que estava à partida na start list da equipa, mas que infelizmente, devido a uma doença, teve de ficar de fora à última da hora. Depois vamos para a equipa da Alpecin de Koenig, uma equipa muito forte e que traz aqui 3 cartas a jogar, cada uma no seu lugar. Começamos por Søren Kragh Andersen, a nova contratação da equipa da Alpecin de Koenig para esta temporada, antigo corredor da DSM, e que, à semelhança de Mathieu van der Poel, que é outro corredor que estará presente, pode ser uma carta a jogar, porque lá está, os adversários vão estar a olhar para Mathieu van der Poel e Kragh Andersen pode então aproveitar e ir embora sozinho. É um corredor que, chegando sozinho ou colocando-se com uma vantagem de 10, 15 segundos depois do pódio, será muito difícil apanhar este corredor. E depois temos, além de Van der Poel, que é, na minha opinião, um dos principais candidatos a vencer a Clássica da Primavera, temos Jasper Philipsen, que, se a corrida for uma corrida menos ofensiva, uma corrida no qual os sprinters, alguns possam passar o pódio sem dificuldades no grupo principal, Philipsen é o melhor sprinter entre todos e pode, lá está, obter a primeira vitória, a sua primeira grande vitória. Ele já ganhou nos Campos Elíseos, na Volta à França, mas vencer o monumento é outra criveira, na minha opinião. Depois passamos para a equipa da Astana. A equipa da Astana, na minha opinião, não traz um bloco forte. Talvez a principal carta seja Mark Cavendish, mas mesmo assim já não é o Cavendish que venceu na Milão-São Remo em 2009. Acredito que passar a Cipressa e o pódio à velocidade de um Pogacar, de um Wout van Aert, de um Alaphilippe, de um Van der Poel se atacarem será muito, mas muito difícil, para não dizer impossível, para o corredor britânico, e por isso acredito que a Astana vai esperar que o milagre aconteça e que não vá Van der Poel, mas que vá Philipsen e talvez sprintar com Cavendish num grupo ainda bem constituído na parte final, mas eu acredito que isso seja pouco provável. Depois temos a equipa da Bahrain Victorious, que traz o atual detentor do troféu de vencedor da Milão-São Remo, Matej Mohoric, como principal carta. Eu não coloco de lado a possibilidade de o corredor esloveno vencer novamente a Milão-São Remo. É um corredor ultra-ofensivo nas descidas. Foi assim que ele venceu o ano passado, muitas vezes colocando a sua própria integridade física em risco naquelas descidas que ele fez, em que velocidades espetaculares, acima de 80 km, 85 km por hora, foi assim que conseguiu vencer. Vamos ver se este ano os adversários já não vão olhar para ele da mesma forma, já vão olhar para ele, este gajo é preciso ter cuidado porque o ano passado fez o que fez e este ano pode não ser a exceção. Mas dentro da equipa da Bahrein existem outras duas figuras que devo enaltecer. Fred Wright é um corredor que o ano passado bateu sempre na trave nas grandes voltas. Parecia que ele iria vencer uma etapa, mas não conseguiu. Vamos ver se consegue ter aqui um momento de espetacularidade e estar muito bem posicionado no fim na Milão-São Remo. E também Jonathan Milan, que deu um ar de sua graça no início da temporada. Muitos apontavam ali no mês de fevereiro que atenção a este rapaz para a Milão-São Remo, mas acredito que seja muito pesado e como vai ser talvez a sua primeira participação na Clássica da Primavera, traz suas dificuldades. Não é um Arnaud Lee, não é um fora de série, é um corredor bom, mas acredito como potencial candidato à vitória será muito, muito difícil ao corredor italiano. Depois a equipa da Bora Hansgrohe
traz um bloco em torno de Sam Bennett. Na mesma linha que a Astana traz um bloco em torno de Cavendish, a equipa alemã traz um bloco em torno de Sam Bennett. Acho difícil a esta equipa obter um bom resultado, na mesma linha do que eu disse para a Astana, porque a corrida será ofensiva. Se for defensiva podem ter sorte, mas mesmo assim nem Cavendish nem Bennett são os principais sprinters da atualidade, e por isso mesmo que chegue um grupo para sprintar, será muito difícil estes corredores vencer, mas tudo é possível no ciclismo. Mas tenho as minhas dúvidas quanto a uma possível vitória do corredor irlandês da Bora Hansgrohe. Posteriormente, a equipa da Cofidis traz aqui uma tripla constituída por um francês e 2 italianos. Os italianos são Davide Cimolai, Simone Consoni, e o francês é Brian Coquard. Talvez um corredor interessante. Brian Coquard é um corredor que consegue passar as subidas. Já venceu este ano, teve a sua primeira vitória ao World Tour no Tour Down Under, mas o Down Under é uma coisa, vencer um monumento é outra, como vencer a Milão-São Remo. Por isso acredito que é complicado. É complicado para este tipo de equipas se intrometer na vitória. Talvez um top 10, não digo que não seja impossível, mas terão de suar muito para obter um bom resultado na Clássica da Primavera. Depois, a EF Education Easy Post, que na minha opinião também traz aqui uma tripla interessante, com, por um lado, Alberto Bettiol, um corredor que já mostrou ser eficaz nestas corridas, já fez top 10 na Milão-São Remo, é um corredor que pode voltar a repetir esse feito. Traz o Magnus Corte, que está a andar muito neste início de temporada, 2 vitórias na Volta ao Algarve, andou de camisola amarela na mesma competição, andou de camisola amarela também no Paris-Nice. É um corredor que tem uma deficiência, que são os monumentos. É um corredor espetacular, venceu já provas nas 2 grandes voltas, isto é, na Volta à França e na Volta à Espanha, mas que quando chega ao monumento não tem aquilo que parece ter nas provas, nas restantes provas, talvez pela dificuldade que é percorrer um total igual ou superior a 250 km. Por isso é que Magnus Corte tem uma ficha nos monumentos paupérrima para um corredor espetacular como, lá está, é Magnus Cort Nielsen. Por outro lado, temos a figura de Nilsson Paulus, que é um corredor que, na mesma linha de Magnus Cort, está a andar muito neste início de temporada, pode ter uma boa palavra a dizer na Milão-São Remo, pode atacar e ir sozinho, o objetivo passará por esse, acredito. Como o Soren Craig Anderson, também Nilsson Paulus é um corredor que, se o deixar ir sozinho, ele consegue fazer estragos no grupo que vem a perseguir. Se chegar num grupo reduzido, a ponta final não é melhor para obter a vitória. Depois, falar um pouco sobre a Groupama FDG, também vou ser muito sucinto relativamente a esta equipa. Na mesma linha da Astana, na mesma linha da Bora, a Groupama FDG não traz Madouas, não traz Stefan Kung, traz Demar como líder e um bloco a rodar e a soldar o corredor francês. Não acredito na vitória. Muito bem, Demar é um vencedor da Milão-São Remo, venceu em 2016. Mas ponto 1, não estamos em 2016. Ponto 2, Demar já não é o mesmo Demar de 2016, mesmo que estejamos a falar de um corredor fortíssimo no sprint. Este ano está um bocadinho abaixo, mas mesmo assim os adversários também são outros, são mais ofensivos, temos um ciclismo novo, não é o mesmo ciclismo que se praticava há 7 anos atrás. A Ineos Grenadiers. Falando mais das ausências do que das presenças, devemos constatar a ausência de Thomas Pidcock, o corredor britânico que venceu a Strade Bianca e que infelizmente, após a sua queda na última etapa do Tirreno Adriático, hipotecou lá está as suas esperanças de estar na Clássica da Primavera, devido à queda que teve. Caiu 2 vezes, além dessa etapa caiu em outra com Wout van Aert. Mas a verdade é que sem Pidcock trazem aqui uma equipa, não equipa A, no sentido em que não são a equipa que tem de comandar o pelotão,
tem Filippo Ganna muito bem. Pode ser um corredor que lá está, ofensivamente falando, se ataca, se vai sozinho, é um cabo dos trabalhos para o apanhar. Trazem Sheffield, que é um corredor muito interessante, mas talvez mais para as clássicas do norte. Mas vamos ver o que é que ele pode fazer aqui na Milão-São Remo. E trazem um ex-vencedor, já não é o mesmo, mas que é Mikhail Kwiatkowski, corredor que obteve a vitória em 2017 sobre Peter Sagan e Julian Alaphilippe. Relativamente à equipa da Intermarché Circus Wanty, o objetivo desta equipa é trazer bem posicionado Biniam Girmay, é esperar que Biniam Girmay possa ir no grupo dos favoritos, e no grupo dos favoritos tudo é possível e Biniam Girmay pode ter uma palavra a dizer, mas existe um novo mundo para o corredor da Eritreia, que é uma corrida com mais de 250 km. Eu acredito que Biniam Girmay nunca participou na Milão-São Remo, participou o ano passado, mas ainda debaixo do nosso radar, porque a sua grande vitória foi a Gent-Wevelgem, e a Gent-Wevelgem foi após a Milão-São Remo do ano passado, por isso não temos assim grandes ideias do que ele fez, se fez a Milão-São Remo do ano passado, mas será uma dúvida a boiar sobre os amantes do ciclismo, sobre o próprio Biniam Girmay, se ele é capaz de seguir o ritmo dos principais numa corrida com mais de 7 horas em cima da bicicleta. Depois, a Jumbo-Visma, que traz, na minha opinião, o principal candidato à vitória. Wout van Aert é, na minha opinião, o corredor com maiores probabilidades de vencer, mesmo que não seja o corredor mais em forma. Já vamos falar isso adiante. Mas Wout van Aert vai ser, lá está, a principal carta da Jumbo-Visma, das abelhas neerlandesas. Trazem um bloco fortíssimo. Ao momento em que estou a gravar, ainda a equipa não oficializou a sua start list, mas talvez em volta de um Christophe Laporte, do Nathan Vadoidonk, de um Attila Valter, etc. Não sei se vem Dylan Van Baarle, mas se vier é outra figura, cuidado. É um corredor que já venceu o Omloop et New Zealand este ano, mas não sei se ele irá a esta corrida. Talvez guardá-lo mais para as clássicas do Norte, com o objetivo da Volta à Flandres e do Paris-Roubaix. Mas aqui, Milão-São Remo, Wout van Aert, ele já sabe o que é vencer na Clássica da Primavera, fê-lo em 2020, no ano da pandemia, sprintando contra Julian Alaphilippe, e pode ser a segunda vitória a acrescentar ao seu palmarés, que nós achamos que é uma grande coisa, mas depois, efetivamente, só tem um monumento, tem muitos segundos lugares em monumentos, mas apenas um monumento no seu palmarés, que lá está, a Milão-São Remo de 2020. Depois vamos falar um bocadinho sobre a equipa espanhola da Movistar. A equipa telefónica traz 3 figuras. Vou descartar já Gaviria, como descartaria Cavendish, Bennett e Demar e Cocarri, etc. Acho que é muito difícil esses corredores. Mas trazem Cortina, que não é um corredor muito talhado para esta clássica, mas vai ser muito importante, vai ser fundamental para ajudar Alex Aramuru, que já fez aqui 2 sétimos lugares, um 13º posto, e o objetivo da equipa espanhola passará novamente por colocar o corredor espanhol no top 10 da clássica da primavera. Depois, Soudal Quick-Step. A Soudal Quick-Step já não é a mesma dos anos anteriores, em termos de provas de um dia, que digam as corridas belgas, porque as corridas belgas antes eram quase que inundadas por homens da Quick-Step no primeiro lugar, quando aparecia o palmarés. Agora, não, agora é diferente, mas trazem um corredor que dá garantias de um bom resultado, um corredor que venceu em 2019, que foi, lá está, Julian Alaphilippe, bicampeão do mundo, um corredor fora de série que está a tentar voltar à sua melhor forma física depois de um fraco ano 2022 assombrado por lesões, por quedas, sobretudo aquela que ele teve na Liège-Bastogne-Liège do ano passado. Mas vamos ver o que é que o Alaphilippe pode fazer. Já mostrou uma boa forma física numa das etapas do Tirreno Adriático, tentando movimentar-se a 35 km do fim. Nessa mesma etapa fez segundo atrás de Roglic. Vamos ver o que é que o corredor francês pode fazer na Milão-San Remo. Depois temos a Arkea Samsic,
que traz um bloco, acredito eu, relativamente fraco, não tem um corredor para este tipo de corrida. O Nasser Boani já não é o mesmo Nasser Boani. Talvez tragam Luca Mozzato, o corredor italiano, um corredor da casa, mas que é um sprinter. Vamos ver como é que ele pode ultrapassar algumas dificuldades durante o percurso da corrida. Mas não será fácil a equipa francesa colocar um homem entre os 20, 15, 20 mais desta edição. Depois, a Jayco Alula. A Jayco Alula tem uma grande baixa, chama-se Michael Matthews, o corredor australiano, infelizmente não vai estar presente nesta corrida, que já fez excelentes resultados e inclusivamente acredito entre os 3 mais. Sem Matthews, a principal figura será Zdenek Stibar, mesmo assim já não é o mesmo Zdenek Stibar, não é o mesmo da Quick Step. Não traz um Dylan Groenewegen, o próprio diz que a Milão-São Remo já não é uma clássica para sprinters devido à ultra-ofensividade de alguns corredores que vão marcar presença, e desta forma fica um grupo cada vez mais restrito dentro da equipa da Jayco Alula, e por isso mesmo acredito que também será muito difícil para a equipa australiana. Depois temos mais uma equipa alemã, além da Bora temos a equipa da DSM, que traz John Degenkolb, um corredor que venceu esta clássica em 2015. Traz um homem muito interessante como Marius Meinhofer. É verdade, já venceu este ano a Cada Levens Great Ocean Road Race. Como disse há pouco, quando o Kukar venceu no Down Under, isto não é o Down Under. Também digo o mesmo ao Meinhofer, isto não é o Cada Levens Great Ocean Road Race, é outra corrida, muito mais difícil. Mas vou ver se este corredor consegue já este ano passar de um nível que é vencer corridas, a.k.a. Cada Levens Great Ocean Road Race, para passar a ser um corredor a estar entre os melhores em corridas como lá está a Milão-San Remo, visto que Degenkolb tem um bom palmarés, mas não é o mesmo Degenkolb. Depois, Trek Segafredo, uma das principais equipas aqui presentes e que traz duas grandes figuras. Por um lado, traz um corredor que já sabe o que é levantar os braços nesta corrida. Estamos a falar de Jasper Stuyven, corredor que venceu em 2021 a Clássica da Primavera. E por outro lado, traz o ex-campeão do mundo Mats Pedersen, e aquele que, na minha opinião, será o melhor este ano nesta corrida. Não descarto de vencer, para mim é um dos potenciais candidatos à vitória desta corrida. É um corredor que sabe subir, o ano passado mostrou saber subir. É um corredor que sabe sprintar. Eu equiparo cada vez mais a um Wout van Aert, sobretudo nessas duas características. Lá está, não sobe tão bem como Van Aert, mas talvez sprinte tão bem ou melhor do que o próprio corredor belga. É um corredor que depois no contrarrelógio é diferente. O Van Aert é um super completo. O Mats Pedersen é um corredor que, quando ele venceu o campeonato do mundo, achei Mats Pedersen. Quando ele foi campeão do mundo também não deu ali grande ar de sua graça, mas depois venceu a Gent-Wevelgem, venceu 3 etapas na volta à Espanha, venceu uma na volta à França, mesmo na volta à Espanha ganhou camisola verde. É um corredor super bom e acredito que ele pode lá estar aqui. Se jogarem bem taticamente, a equipa da Trek Segafredo podem, ou com Stuyven ou com Pedersen, alcançar um bom resultado nesta clássica. Posto isto, vamos falar o que, na minha opinião, é o homem do momento, que é Tadej Pogačar dentro da estrutura da UAE Team Emirates. A UAE Team Emirates traz um bloco bom em torno do corredor esloveno. Vocês devem estar a ver agora a start list da equipa. Devem tirar Fórmulo, que saiu devido, lá está, a doença, e entra para o substituir Tim Wellens. Pogačar é o principal homem, mesmo que tenha à sua volta outros corredores com características interessantes para esta corrida. Talvez um Trentin, que já fez 2 vezes top 10 nesta corrida. Mas Pogačar é um corredor que, quando vai a uma corrida, meus amigos, é para vencer. Ele já fez quinto, já fez resultados à volta do top 10, mas o que ele quer é vencer. É o homem do momento, vem de uma série de vitórias, Paris-Nice, a Volta à Andaluzia, a Clássica de Rennes-Paris interior, rumo a outros objetivos, que passa pela Volta a Flandres,
mas ele quer, lá está, meter o seu nome dentro dos grandes campeões que venceram a Milão-San Remo. Posteriormente, Israel Premier Tech, uma equipa que fiquei surpreendido com a ausência de Simon Clark. Achava que é um corredor que tinha características interessantes para um eventual top 10, top 15. Trazem um corredor como Deri Limpi, Sepp Van Mark, mas também será muito difícil a equipa israelita colocar um homem entre os 15 mais da clássica da primavera. A Lotto Destiny. Bem, a Lotto Destiny é uma dúvida que eu tenho aqui a circundar a minha mente para Caleb Ewan ou para Arnaud Lee. Eu digo que 80% das minhas possibilidades e das minhas probabilidades passa por Arnaud Lee. Caleb Ewan é um corredor interessante, sim, é um corredor que tem uma boa ponta final, mas este ano está com a motivação em baixo. Porquê? Devido às duas derrotas que teve no photo finish, uma muito, mas muito duvidosa, no Grande Prémio de Samin, vitória de Gervin Thiessen. A vitória de Merlier no AE Tour foi mais clarividente, não sei, também não tivemos imagens do photo finish, mas é um corredor que tem a moral em baixo, enquanto que Arnaud Lee tem a moral em alta. Não venceu nenhuma prova do World Tour, nenhuma etapa no Paris-Nice, mas venceu outras corridas, é atual de Bessèges, outras clássicas do início do ano. É um corredor que tem uma boa margem de progressão, é um touro, como o próprio nickname dele diz, e é um corredor que pode muito bem aproveitar a guerra de galos, e ele, como uma pequena galinha que anda ali, pode, no final do dia, tornar-se um galo como os outros. Portanto, muito cuidado com a Arnaud Lee. Depois podemos pegar nas próximas equipas a Eolo Cometa, uma equipa que traz talvez Francesco Gavazzi como corredor mais experiente, 38 anos, um corredor que já fez bons resultados na Milão-San Remo. O objetivo também passará por colocar outros na fuga. O mesmo se diga para a equipa da Bardiani Green Project, a equipa da Tudor Pro Cycling Team também passará por aí, mesmo que estejamos a falar de uma equipa que tem a moral também super em alto, porque venceu a Milão-Torino com Arvid Klein, uma bela vitória sobre Gaviria. E, por fim, a Total Direct Energy, ou atualmente denominada por Total Energies, que traz para a última vinda à Milão-San Remo Peter Sagan, corredor que se vai retirar no final da temporada. Vamos ver a sua participação. Se ele conseguir passar no grupo principal, no Passo del Turquino, já é muito bom. Estou a brincar, mas se ele passar na frente na Cipressa já é bom, porque não tenho muitas expectativas em relação ao esloveno tricampeão do mundo, vencedor de 2 monumentos, etc, etc. Mais de 120 vitórias na sua carreira. Um grande campeão, mas que tudo tem o seu fim e Peter Sagan está no seu fim. Dentro da equipa, dá mais garantias atualmente Antonito Regis, corredor que o ano passado terminou na segunda posição, atrás de Matej Mohoric. Tentou, lá está, ir atrás do corredor esloveno, não conseguiu, fez um belíssimo segundo lugar e lá está. Vamos ver como a equipa vai então a trabalhar, um meio bloco em torno de Sagan, meio bloco em torno do Regis. Se Sagan ficar para trás, o mais óbvio é colocar todos a proteger Antonito Regis. Posto isto, falta ainda fazer uma pequena análise. Aqueles que eu acho que são os principais candidatos à vitória. Tadej Pogačar é, na minha opinião, um dos principais candidatos à vitória. Como disse, super forma física deste corredor pode ser, lá está, o trunfo para vencer a Milão-San Remo. Wout van Aert, eu disse há pouco que é a principal figura, na minha opinião, para vencer. Se eu tivesse de apostar, apostava em Wout van Aert, por muitas razões, sobretudo pelo bloco que vem atrás dele. O coletivo da Jumbo é sempre muito forte. Quando estamos na presença de Roglic, de Vingegaard ou de Van Aert, o bloco em torno destes 3 corredores é hiper forte. Van der Poel, no terreno Adriático, fez um bom trabalho. Ouvi dizer que ele estava muito fraco fisicamente quando chegava às subidas, mas a verdade é que quando chegava àqueles últimos 1000 metros para o posicionamento de Philipsen para o sprint, via-se
Van der Poel com uma pujança. Quem vinha na sua roda muitas das vezes não conseguia andar mais do que ele. Quando saía Van der Poel, Philipsen só tinha de manter o ritmo e vencer a etapa, e foi assim que o corredor belga venceu 2 etapas no Tirreno Adriático. Vamos ver como é que se comporta Van der Poel dentro do bloco de Alpecin com Philipsen e com Søren Kragh Andersen. Já falamos então de 3 figuras, Van der Poel, Van Aert e Pogačar. Posso adicionar o campeão em título, Matej Mohoric, um corredor sempre respeitável dentro do pelotão e que pode fazer mais uma gracinha na descida do pódio. Mats Pedersen, um corredor que pode lá estar também aproveitar e se realizar um grupo reduzido com esta gente, talvez apenas Van Aert ao sprint o consiga bater, mas Mats Pedersen é um corredor super rápido. Também juntar o nome de Julian Alaphilippe, talvez mais pelo respeito institucional por ter sido um ex-campeão e também porque está a melhorar a sua forma física. E por fim, Biniam Girmay. Biniam Girmay é um corredor que vamos ver como é que se comporta, sobretudo o facto de ser uma corrida com quase 300 km e o enigma que é fazer esses 300 km para o corredor da Eritreia. Portanto, acredito que quanto à análise e antevisão da Milão-São Remo está tudo dito. Caso queiram deixar o vosso palpite, o vosso bitite, deixem na caixa de comentários. Também deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o vídeo. No próxima vez que nos virmos vai ser na análise de antevisão da Volta a Flandres. Vamos fazer sempre análise e antevisão dos monumentos e das grandes voltas, por isso não percam também o nosso modo de carreira com a TAP Fermo-Ortágua ovos matinados. E também outra coisa, que é no início de junho, já sabem, o novo Pro Cycling Manager 2023, no qual começaremos por falar, ou neste caso por jogar, Pro Cyclist com um corredor talhado para as clássicas do Norte. Por isso, um grande abraço, fiquem bem, uma boa Milão-São Remo para todos, começa às 8h45 em Portugal, na Eurosport, e tem talvez uma previsão para terminar lá para as 3h30. Por isso, um grande abraço e até à próxima.